Olá, tudo bem? Vamos falar hoje da competência número 4. E o que é a competência número 4? Recursos coesivos. É na competência número 4 que você mostra para o Enem que você sabe o que é um texto. Texto vem do latim tecere, que significa tecido. E o que é um tecido? O que é um tecido? Um tecido é ligado por inúmeros fios, inúmeros pontos que se ligam a que nós chamamos de tessitura, tecido, texto, tecere. E como você vai tecer? Como você vai ligar um fio a outro fio, um ponto a outro ponto, uma ideia a outra, por elementos de coesão? Então, na competência número 4, o Enem vai olhar para o seu texto e perceber assim: quais foram os elementos de coesão que ele usou para trazer o primeiro parágrafo, para sair de um parágrafo e entrar no outro, para concluir a redação. Mas o Enem também vai olhar para o miolo, para dentro de cada parágrafo e descobrir quais são os recursos coesivos que o aluno usou dentro do parágrafo e, evidentemente, intraparágrafo e entre parágrafos. Quais são os recursos coesivos? Então, é importante você selecionar nesses dias quais são os recursos coesivos que você vai usar para sair de um parágrafo e entrar em outro parágrafo. Por exemplo, então, nós temos entre parágrafos. Quais são os recursos coesivos que você vai levar para usar dentro dos parágrafos? Agora, usar não de uma forma artificial, evidentemente. Usar sabendo que há um elemento de coesão e esse elemento de coesão possui aquela justamente ideia. Não é por isso que nós falamos, entretanto, você vai se opor, não é? Então, tomar cuidado justamente com essa consideração. Elemento de coesão, então a coesão é o que faz com que o texto se torne bem organizado. Vamos ver as principais dicas? Principais dicas quanto aos elementos de coesão. Aquilo que você tem que formar bem a sua ideia nesses dias. Elemento de coesão, então, são recursos coesivos. Elementos que nós usamos na redação como um todo. A redação como um todo. Então, toma cuidado aí, a primeira consideração que nós temos quanto aos recursos coesivos. Não utilize elementos de coesão de uma forma artificial. Ou seja, eu decorei e vou colocar isso. Não, não. Precisa estar dentro, amarrado com o contexto do período. Se você vai acrescentar uma ideia, então, além disso, usa o recurso coesivo, além disso. Se você vai se opor a uma outra ideia, é porém, é todavia, é entretanto. Então, uma boa coesão não depende. Eu decorei elementos de coesão e vou usar. Não, não. Depende justamente de estabelecer as relações lógicas. Repito, relação lógica. Se você vai acrescentar uma ideia, então há demais, além disso. Se você vai se opor, porém, todavia. Se você vai trazer uma consequência, consequentemente, dessa maneira, desse modo, tudo isso é importante para você. Agora, 200 pontos na competência número 4, 200 pontos virão, mas observe bem, articula bem as partes do texto. Quais são as partes do texto? Introdução, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, evidentemente, terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, que é a conclusão. Então, lá na conclusão, diante do exposto, portanto, use o portanto. Vai concluir o texto, portanto.
faz uma síntese do tema e já apresenta a proposta de intervenção. Então, articula bem as partes do texto e mais uma coisa, 200 pontos, se o aluno apresentar repertório diversificado de recursos coesivos. Então, evite a repetição, só isso, evite a repetição. Tudo bem? Miramos aí nos 200 pontos. Agora, tem que evitar. O que você deve evitar? Ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos. Não dá para começar um parágrafo secamente. Não, não. Nós precisamos. Lembra-se do tecer e tecido? Nós precisamos ligar os pontos. Então, nós precisamos dos elementos de coesão. Primeiramente, ou em primeira abordagem, ademais, em segundo plano, soma-se a isso, enfim. Deve evitar também a ausência de paragrafação, não é? Ou seja, é como se fosse uma redação que só tivesse um parágrafo inteiro. Não, não. A redação para o Enem, ela tem que ser dividida em, pelo menos, não é? 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento do argumento número 1. Terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento número 2. Quarto parágrafo é a conclusão, onde eu coloco a proposta de intervenção. Então, você percebe que são blocos bonitos, bem feitos, bem organizados. Mais uma coisa, evite emprego de conector, seja uma preposição, uma conjunção, pronome relativo, que não estabeleça a relação lógica entre os dois trechos, não é? Então, não podem ficar usando artificialmente. Ah, eu decorei, vou usar. Não é assim. Tem que observar bem as ideias dos períodos. E também deve evitar repetição, substituição inadequada de palavras, não é? Não pode ficar aí repetindo palavra, evidentemente que machuca a sua competência número 4, que é a coesão. Bem, os principais problemas que eu vejo nas redações quanto aos elementos de coesão: repetição excessiva de palavras ou expressões. Eu digo para você, olha, toma cuidado, o nosso aluno aqui no Brasil adora usar onde. Se eu fosse você, eu colocaria uma tesourinha nesse onde. Olha, onde é só para lugar. Então, a primeira palavra que vai arrebentar, que vai acabar com a sua coesão, é essa repetição de palavra. Frases muito longas, pelo amor de Deus. Quem fala muito dá bom dia para cavalo, não pode ter um período, uma frase muito longa, porque você perde o controle dessa frase. Falta a relação entre os parágrafos, não é? Então, veja, se nós colocamos algo positivo, falamos da importância do tema no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, em contrapartida. Todavia, entretanto, por quê? Porque você tem que articular um parágrafo com o outro. Ou se você fez lá no primeiro parágrafo, em primeiro lugar, cabe destacar o argumento número 1. Lá no terceiro parágrafo, soma-se a isso, ou ademais, ou em segundo plano, também existe tal. Tomar cuidado, não é? Então, outro erro que ocorre muito dentro dessa competência é o uso excessivo de gerúndio. Aí, você já tem aí vários vídeos do Hernaldicas em que eu falei sobre truncamento de período. Já é aula gravada, já está aí, e você pode acessar esse material. Tomar cuidado, então. Quando o corretor analisar a sua redação, ele vai analisar desse jeito. Ele vai falar assim: quanto à competência número 4, quanto à coesão, houve repertório diversificado de elementos coesivos, sem inadequações. E guarde bem isso. Há articulação entre os parágrafos, a articulação. Ele começou lá no primeiro parágrafo, em primeiro lugar, depois, em segundo lugar. Você percebe? Isso é articulação entre parágrafos. E agora,
quanto entre ideias dentro do mesmo parágrafo. Então, ele vai observar entre e intra, dentro do seu parágrafo, quais são os elementos de coesão que você usou, sob essa óptica, ou ótica, de modo a, diante disso, o qual, que é pronome relativo, que retoma, pois, portanto, no segundo parágrafo. Ele também usou, no terceiro parágrafo, contudo, uma vez que, já que, no terceiro parágrafo. E sendo assim, dessa forma, lá no quarto parágrafo. Você percebe? Professor, onde devo usar os elementos de coesão? Em todo o texto. Na introdução, a introdução precisa dos elementos de coesão, obrigatoriamente. Introdução precisa dos elementos de coesão. Nós temos também o segundo parágrafo com elementos de coesão, terceiro parágrafo com elementos de coesão, quarto parágrafo com elementos de coesão. O texto todo precisa apresentar elementos de coesão diversificados. Então, faça uma boa listinha aí, estude também. Esse elemento de coesão aqui, ele é usado para acrescentar uma ideia. Esse elemento de coesão é usado para se opor a uma ideia anterior, e assim por diante. Isso aqui serve para indicar uma causa. Isso ocorre porque é para indicar causa. Consequentemente, o que se percebe disso é, e assim por diante. Tudo bem? Então, fica aí uma dica muito boa para você a respeito dos elementos de coesão, competência número 4. Um bom Enem!